Pai do Senhor, povo de Deus, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o número 666 e o seu significado na Bíblia Sagrada. O que significa esse número que tem assombrado muitas pessoas ao passar dos anos, de gerações em gerações? As pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse. Quando se fala desse conjunto de números 666, muitas pessoas se assombravam e até se assombram ainda nos dias atuais. Mas o que de fato significa essa numeração? À luz da Bíblia, nós vamos explicar. Se eu fosse você, ficava até o final para você ter uma compreensão clara dessa temática. Fique até o fim, vai ter muita coisa importante a respeito disso aqui. Para você que se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero te pedir para que você se inscreva aqui embaixo. Você não paga nada, não custa nada, para que você tenha acesso constante ao nosso canal. Clica no sininho aqui em cima, para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você seja notificado. Então, para falarmos a respeito do número 666, que é o número da besta, como ficou conhecido, eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 13, e o versículo de número 18, que diz o seguinte, a palavra de Deus: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666, ou 666. Então, veja que o versículo em si diz que aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então é com sabedoria, é com entendimento que nós vamos trazer o cálculo deste número, como a própria Bíblia manda fazer, já tendo essa informação como base, que é número de homem. Mas perceba que antes do texto informar que é número de homem, fala que o número é da besta. Então vamos lá. O que é o número 666? O número 666 é chamado de número da besta, mencionado apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 13, 18. Você não vai encontrar mais menção desse número em si em outro texto bíblico. Ele está diretamente ligado à figura do anticristo e ao sistema mundial que se oporá a Deus nos últimos dias. Então veja que a Bíblia diz que é o número da besta, a besta que subiu do mar, que é o anticristo, que está no mesmo capítulo 13 do Apocalipse, que fala de duas bestas. A que subiu do mar, que é a primeira, que é o anticristo, a qual esse número é dele, é do anticristo, é o número da besta. Por que que o texto informa que é número de homem? Porque o espírito do anticristo vai usar um homem. Não sabemos até hoje quem é esse homem. Ele pode já estar entre nós, ele pode já estar preparando tudo, ou ainda há de nascer. Nós não temos essa informação clara ainda nos dias atuais. Mas o que sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, é que o espírito do anticristo já está trabalhando entre nós. O espírito dele, sim, que no caso é um espírito maligno das trevas que está atuando no mundo. Então, vamos ver o significado simbólico do número 6 na Bíblia para poder entendermos o 666. O número 6 representa o homem. Então, o número 6 é o número do homem, criado no sexto dia, conforme Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 31. O homem foi criado no sexto dia. E o número da incompletude
Ou seja, o número 6 é o número da imperfeição e da limitação humana, contrastando com o número 7, que simboliza plenitude e perfeição divina. Enquanto que o número 7, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o número 7. Enquanto que o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, o número 6 é o número do homem, porque aponta para a imperfeição humana, enquanto que o 7 aponta para a perfeição divina. Já o 666, então, é tripla imperfeição. 666. É a plenitude da corrupção humana, que será vista com a atuação direta do anticristo, o homem do pecado, como é chamado pelas Escrituras, o homem da perdição. Agora, em terceiro lugar, nós percebemos que o versículo, no seu início, diz: aqui há sabedoria. Então nós vamos entender qual mensagem o versículo que lemos quer passar realmente para nós. A frase sugere que é preciso discernir espiritualmente. Por isso a expressão aqui há sabedoria, para entender o que o número 666 ou 666 representa. Então, o texto também diz: calcule o número. Sugere um misterioso código ou mensagem cifrada. Indica que o número tem um significado oculto a ser revelado por pessoas sábias. Aí vamos ver as possíveis interpretações históricas para o número 666, ou os cálculos, históricos que fizeram para esta numeração. Muitos estudiosos associam o número 666 ao imperador Nero, por exemplo, através da técnica da gematria, soma numérica de letras em hebraico, é isso que é a gematria. Em hebraico, Nero César, no original em hebraico, é equivalente à soma de 666. Então existem letras que, trazendo para a numerologia, numerologia vai significar um número ou números. E no caso de Nero César, faz-se a somatória do nome no original, em hebraico, e dá o total de 666, sugerindo que o texto do Apocalipse trazia uma mensagem codificada aos cristãos perseguidos por Roma. Então era como se o Nero César fosse um tipo do anticristo daquela época, que perseguia a igreja de Cristo, que perseguia os cristãos. Mas é um tipo, tipificava. Mas é claro que o texto em si aponta para alguém muito mais superior a quem foi Nero César. Aponta para o anticristo, alguém que vai influenciar nos dias finais dos seres humanos na face da terra. Em quinto lugar, vamos ver agora os aspectos espirituais e também teológicos dessa numeração. O número 666 representa, em primeiro lugar, a trindade satânica. Então, quem compõe essa trindade satânica? O dragão, que é Satanás. Em segundo lugar, a besta, que subiu do mar, que é o anticristo. Em terceiro lugar, a besta, que vem da terra, que é o falso profeta. Todas essas duas bestas estão no capítulo 13 do Apocalipse. A completa rebelião contra Deus é o que também representa o número 666. Um sistema mundial anticristão que exigirá adoração e controle total, conforme está em Apocalipse capítulo 13, versículos do 15 ao 17. Então, isso espiritualmente é o que representa esse número 666, o número da besta, o número do anticristo. É isso que vai acontecer no meio
ao final dos tempos, mais especificamente na segunda parte da grande tribulação, que é dividida em duas partes ou duas fases, o dragão, que é Satanás, a besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra, que é o falso profeta, eles vão agir de forma mais direta, se revelando realmente quem são para as pessoas. Então vão eles se rebelar contra Deus e muitos vão os seguir. Eles vão expor esse sistema mundial que é anticristão, que já está operando na Terra, já faz muito tempo já, e que vai exigir, no final da primeira fase da grande tribulação, já na segunda, a adoração por parte das pessoas e um controle total das pessoas com a marca da besta, que é o próximo item que vamos falar. A marca da besta, relacionada ao 666. O que tem a ver? O número 666 está relacionado também diretamente à marca da besta, que será imposta na mão direita ou na testa das pessoas durante a grande tribulação. É o que está em Apocalipse capítulo 13 e o versículo 16. Representa lealdade ao sistema do anticristo, em contraste com o selo de Deus nos salvos, que está em Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4. Pode envolver um controle econômico, político e espiritual nos tempos finais. Então essa marca da besta, que vai ser colocada na mão direita das pessoas ou na testa, certamente vai controlar a vida econômica das pessoas e também a vida política e espiritual. Aqueles que forem marcados com a marca da besta, eles vão adorar o anticristo, vão adorar o dragão. E o falso profeta, que é a besta que vem da terra, ele vai trabalhar em conjunto, mais especificamente na área religiosa, espiritual, levando as pessoas a adorarem ao ser maligno do anticristo. Há um homem que, porém, vai estar com um espírito maligno dentro dele, o espírito chamado de o espírito do anticristo. Em sétimo lugar, oposição a Cristo, o espírito do anticristo. Mais do que um número literal, o 666 representa um espírito anticristão que já opera no mundo, conforme a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Todo sistema, governo ou ideologia que se opõe a Cristo, nega a palavra de Deus e persegue os santos, já manifesta esse espírito. Então, em qualquer lugar do mundo onde exista, e existem muitas ditaduras comunistas estão espalhadas pelo mundo nesse momento, que perseguem cristãos, que não querem que se fale a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essas ditaduras, esses governos ditatoriais, eles têm agindo sobre eles esse espírito, o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo está em ação ao redor do mundo e a marca da besta, a marca do anticristo também já é vista através do agir do anticristo. Em oitavo lugar, como os cristãos devem reagir? Vigilância espiritual. Não se deixe enganar por falsos ensinos ou sinais. Mateus 24 e 24. Porque se o espírito do anticristo já está entre nós, ele já usa pessoas para fazer sinais falsos, para ensinar doutrinas falsas, antibíblicas. E eles fazem isso usando a Bíblia para enganar as pessoas. Outra coisa que devemos fazer como cristãos, viver uma vida de santidade e fidelidade. O povo de Deus deve se manter firme em Cristo, mesmo diante das perseguições. Então, venha o que vier contra nós cristãos, para que nós não falemos mais de Jesus, devemos nos manter firmes. Outra coisa interessante e importante é o conhecimento bíblico. Entender as profecias é fundamental para discernir os tempos, de acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 10. Então as pessoas hoje em dia, pelo menos a grande maioria,
dos cristãos evangélicos não estão interessados nem em ir em escola dominical, em um culto de doutrina. Não procuram crescer no conhecimento bíblico. E quando se fala de escatologia, ainda há uma dificuldade maior por parte de algumas pessoas de terem um interesse por aprender mais sobre essa temática, sobre essa matéria escatológica. Então as pessoas estão perecendo, como disse o profeta Oséias, por falta de conhecimento. Existem pastores que ensinam, existem mestres no Brasil e no mundo que são usados por Deus na área do ensino, mas as pessoas não querem ouvir. Paulo disse que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra, rejeitariam a palavra. E o próprio Jesus falou em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então as pessoas preferem, e eu estou falando de pessoas evangélicas que se dizem cristãs, assistir uma novela, um filme, uma série, tantas outras coisas, do que parar para entrar no YouTube, assistir uma mensagem bíblica, um ensinamento bíblico, para aprender mais da palavra de Deus. E ler a Bíblia, nem se fala. Ler um livro sobre o assunto, baseado nas Escrituras, as pessoas não querem. Por isso, muitas pessoas estão sendo enganadas por seitas heréticas e por heresias diabólicas que têm sido pregadas nos nossos dias. Então, o número 666 não é apenas um número misterioso, como alguém pensa. Ele representa a plenitude da maldade humana, a oposição final a Deus e o sistema que o anticristo usará para dominar o mundo. Ele desafia os cristãos a estarem alertas, preparados e fiéis a Jesus, pois a verdadeira marca que é importante para o cristão é o selo do Espírito Santo nos salvos, como diz Efésios capítulo 1 e versículo 13. Paulo também chegou a dizer: não entristeçais o Espírito Santo, do qual fostes selados para o dia da redenção. É este selo que nós cristãos devemos ter. O selo de Deus lá de Apocalipse e o selo do Espírito, que disse o apóstolo São Paulo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse verdadeiro estudo escatológico sobre o número 666, que você possa compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas e também aprendam mais da palavra de Deus relacionada a esse assunto escatológico. Então compartilha, se você gostou, se inscreve aqui embaixo se ainda não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, é muito importante para nós, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, é muito importante você participar diretamente aqui do nosso canal. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.